sou presidente da Confederação do Elo Social, como eu já disse, mas não estava gravando. Sou presidente também do Instituto INER, Instituto Nacional e Logística Reversa. Nós temos 33 anos de história pelo social e 25 anos com relação ao lixo. Eu falo sobre o lixo com muita tranquilidade, porque quando da aprovação da nova lei de resíduos sólidos, a então ministra Isabela Teixeira me convidou para ser um dos palestrantes da 4ª Conferência do Meio Ambiente, e a palestra foi exatamente sobre os defeitos da nova lei, uma lei que nem tinha entrado em vigor e já tinha tantos problemas que antecediam coisas que eu falei há 10 anos atrás estão acontecendo até hoje. Então, como nós não somos uma instituição política e eu também não sou, nós não gostamos de discurso, nós gostamos de ação. Nós temos 10 mil diretores no Brasil inteiro, todos com formação universitária. Então, a nossa especialidade é cidadania e nós criamos este projeto, que é o Lixo Zero Social 10. Deixamos totalmente de lado aí o governo como propriamente dito, porque pelos caminhos do governo esta solução não vai vir. E ela não vai vir por alguns motivos. Dentre eles, se nós somarmos tudo que as prefeituras e o Estado gastou no Brasil para fazer os planos de resíduos sólidos, daria para construir 1.468 usinas de metal, não de papel. Então, o governo brasileiro gosta muito de papel e não vai dar para resolver o problema do lixo com papel, tem que resolver com metal. O aterro sanitário, eu posso afirmar que ele é o pior ou um dos piores negócios do mundo. Eu não conheço nenhum negócio onde, depois que ele pare de funcionar, ele ainda continue gerando uma responsabilidade civil e criminal para o dono por 35 anos. Esse é o aterro sanitário, uma herança maldita que o pai pode deixar para o filho e para os netos. O aterro sanitário não beneficia ninguém. Ele não beneficia os municípios distantes por causa da sua logística. E ele não beneficia o município sede por uma questão de saúde, porque quem descobriu que se você quiser cuidar da saúde, você tem que cuidar dos seus dejetos, não fomos nós aqui do Elo Social. Quem descobriu isso foram os gregos. Então, o município sede está trazendo para o quintal da sua casa 300 anos de um passivo ambiental que só vai gerar problema. Então, agora, tirando disso aí, vamos falar de logística. A cada vez que você vasculha um lixo, ele multiplica, não em peso, mas em volume. Então, todos esses municípios distantes que estão fazendo transbordo para trazer o lixo até o aterro sanitário estão gastando um dinheiro exorbitante com frete por algo que não vai dar certo. Então, essa foi a primeira dúvida do doutor, que é o modelo ideal do nosso projeto. O modelo ideal realmente é acima de 1.200.000 de habitantes, mas a população aí do estado, ela suporta, sim, a implantação do nosso projeto. O que nós fizemos? Nós criamos uma forma de transformar isso em lucrativo, porque o lixo é um excelente negócio. O lixo propriamente não existe. Lixo é um apelido que foi dado a algo que as pessoas não sabem o que vão fazer com ele. O lixo é igual gado. O gado, você aproveita dele tudo. Até a baba, quando ele está morrendo, você transforma em remédio. E o lixo é a mesma coisa. Agora, se nós não tivermos volume, nós não temos solução. Então, para um estado pequeno, igual este estado, nós teríamos uma unidade final, uma só. Tá? Locais que tenham mais de 200.000 habitantes, e isso só mesmo a capital, aí nós temos uma sede. Eu peço para você abrir aí o segundo botãozinho que tem aqui, é a apresentação online. Se você conseguir abrir, eu consigo mostrar. Isso mesmo. Tá? Então, agora você vai subindo aí, aí vocês encontram absolutamente tudo sobre o nosso trabalho. Tá? Cada um desses links vai levar para um local onde vai ter as apresentações. Mas, ganhando tempo aqui, porque é algo que possa fazer sozinho, eu pediria para vocês subindo esses links aí, até nós chegarmos em um vídeo. Eu te aviso quando chegar. Aí, dá uma paradinha aí, volta um pouquinho. Doutor, volta mais um pouquinho.
Doutor, eu não vou... volta mais um pouquinho. Este local eu não vou abrir. Aí estão os vídeos de apresentações que eu fiz no Congresso Nacional, onde tudo que eu falei está acontecendo até hoje. Então, nós não somos amadores, nós sabemos o que nós estamos fazendo e o que nós estamos propondo. Agora, desce um pouquinho onde estão as próximas imagens, e aí você pode... clica na faixa azul, e aí o promotor já vai ter, o doutor já vai ter uma noção do que foi que nós criamos. Pode colocar o vídeo para rodar? Pula um pouquinho aí o início. Pronto, aí tá bom. Esse é o modelo de usina que nós criamos para populações superior a 200 mil habitantes. Eu acho que só a capital teria condições disso. Então, pontos que poderiam gerar problema. Em momento nenhum, em nenhum dos nossos equipamentos, o lixo toca o chão. Acabou o problema. Ninguém vai poder dizer que nós estamos contaminando o lençol freático. Em momento nenhum, o lixo fica mais do que um dia. Lixo com menos de 3 dias não tem odor. O caminhão, do jeito que ele chega, ele vascula dentro de uns elevadores. Esses elevadores de carga, eles abastecem uma moega. Esta moega, ela abastece uma esteira de seleção de riqueza. Que fique claro, nesse equipamento não tem catador. Aí tem funcionários registrados em carteira, um banheiro para cada 5 funcionários, refeitório, tudo que a lei exige, aí tem. Isso é uma empresa e é para municípios acima de 200 mil habitantes. O grande segredo que o lixo se torna zero é que, ao final da... você tem 2 eletroímãs que tiram os metais ferrosos que não foram selecionados. E este rejeito, ao invés de cair numa caçamba onde ele vai multiplicar o volume, encarecer a logística, ele cai dentro de uma prensa hidráulica e envelopadora. Essa prensa vai transformar esse rejeito em um fardo de 800 quilos. Esse fardo de 800 quilos estará envelopado, então ele não pinga churume e ele não tem presença de oxigênio. Se ele não tem presença de oxigênio, ele não emite odor. E ele deixou de ser lixo. Agora ele é um produto. Nós classificamos este produto como um pré-CDR. Nós não podemos chamar ele de CDR, porque para que CDR ele fosse, ele teria que ter uma umidade de 5% a 15%, e ele não tem. A umidade é superior a 75%. E ele teria também que estar triturado em uma granulometria que o mercado exige. Isto acabaria com o projeto. Por que acabaria com o projeto? Por uma questão simples: se você triturar 800 quilos de lixo, você vai precisar de uma carreta com 3 eixos para transportar um material que não vale nada. Então, ele está compactado e ele tem que ficar compactado. Esse pré-CDR, ele vai para uma usina final, porque nós só teremos uma aí nesse estado. Então, agora você pode fechar, William, essa apresentação e rolar o mouse para nós irmos para o próximo quadro? Tá. Nesse próximo quadro, nós abraçamos o estado inteiro, porque nós temos a unidade para 10 mil toneladas, que nós chamamos de CTT-COP. Então, todo município que tenha abaixo de 10 mil habitantes, ele vai receber uma unidade dessa, porque é a menor que nós temos. Esta unidade não trabalha com empregado, ela trabalha com cooperados. Então, nós damos um curso, nós preparamos eles para reaproveitar todos os resíduos sólidos moveleiros, eles desmontam as geladeiras, fogões, porque isso eles não podem comercializar, porque receberão valores vindo dos comerciantes e dos fabricantes a título das obrigações da nova lei, que ela não obriga só o fabricante, ela obriga também o comerciante. Mas, nesse local, eles terão dignidade. Banheiro, refeitório, isso será entregue para eles. Eles vão ser treinados e vão receber esses equipamentos. Tudo que eles fizerem de triagem é deles. Então, nós somos uma instituição social com uma visão empresarial. Então, qual é o empregador que vai querer ter
catador como funcionário com o custo operacional que existe no Brasil. Então, é muito mais barato para nós, como estrutura, comprar deles as riquezas. Agora, a diferença desta sede para a anterior que eu mostrei, que é para municípios acima de 200 mil habitantes, é gritante. Nós estamos falando aqui em 20% do custo desta implantação, sem dizer que o custo da mão de obra aí é zero. Então, da mesma forma que lá nós prensamos e fazemos fardos de 800 quilos, aí nós temos um compactador, uma prensa custa 600 mil reais, um compactador custa 50, que faz quase a mesma coisa. Claro, ele não vai gerar um fardo de 800 quilos, ele vai trabalhar na faixa de 50 a 60 quilos, mas ele vai ensacar esse lixo, prensar, não vai ter presença de oxigênio, não vai emitir odor e também não vai pingar churume. Virou o mesmo produto da planta anterior. Isso será estocado, será transportado em carreta, e aí nós temos aí para 10, você pode rolar o mouse, por favor? Nós temos aí para 10 mil habitantes, para 20 mil habitantes, para 30, vai até 90 mil habitantes. O modelo é igual. Nós damos um curso, nós damos um treinamento, essas pessoas não ficarão aí só vivendo do lixo, eles têm uma loja ao lado, eles vão comercializar diversas coisas, inclusive em curso do Sebrae, através de nós, porque o que é hoje uma loja de imóveis, se não uma máquina de receber dinheiro, que é a maquininha de crédito. Então, eles vão vender móveis novos, usados, e eles vão reformar poltronas, colchões, não haverá mais espuma. Tá? O que sobra, tudo vai ser triturado, e agora você pode rodar o mouse para nós apresentarmos aí o destino final. Então, agora, por gentileza, volta e isso, mais um pouquinho. Essa faixa azul, você pode acessar, por favor, em cima. Tá. Esta é a maior das curiosidades que todos têm. Pode avançar um pouquinho o vídeo. O que nós estaríamos fazendo com o pré-CDR? E aí está uma resposta, doutor, que eu não posso dar para não virar um mentiroso aqui em gravação de vídeo perante o Ministério Público. Eu não tenho como dizer, e ninguém tem como dizer, o que será feito com o pré-CDR. Para que nós possamos dizer isso, eu preciso de um laudo residual do lixo do estado inteiro. Da mesma forma, eu posso trabalhar com um sistema pirolítico a 680 graus, craquear os gases, tirar óleo diesel, metanol. Eu posso subir essa temperatura com outros equipamentos a mais de 1.150 graus, gerar energia elétrica através de motores a combustão ou de turbina. Eu posso trabalhar também com adubo líquido, adubo pastoso. Na verdade, nós não somos amadores. Nós conhecemos todos os modelos de plantas que no Brasil possam ser implantados. Agora, esta resposta, quem vai dar, não é nem um ambientalista. Quem vai dar essa resposta é um economista, porque isso aqui é uma solução pela iniciativa privada. É ele que vai dizer qual é o custo-benefício e qual a planta que mais se assemelha com o Estado. Há locais que você poderá trabalhar com uma planta e locais que poderá trabalhar com outra. Agora, existe aí um monte de empresas, que não é o nosso caso, que estão aí vendendo plantas, vendendo projetos. Então, que fique claro aqui uma coisa. Nós não somos vendedores de papel. Nós não somos vendedores de projetos. Quem quiser o nosso projeto, está à vontade. Está postado aí no site, é só tirar e fazer sozinho. Nós não temos como dar nenhum passo a mais por causa da segurança jurídica. Para que venhamos a ter segurança jurídica, nós precisamos, agora vamos falar aqui de contrapartida, nós precisamos que as prefeituras do estado inteiro estejam unidas, senão eu não tenho segurança jurídica. Nós precisamos que eles criem um consórcio para destinação do lixo, um só, e que seja só para destinação do lixo. Nós precisamos de uma lei municipal
em cada um dos municípios que autorize o chefe do executivo a ingressar neste consórcio que eu estou aqui sugerindo. Este consórcio tem que ter poderes para fazer licitação. Se ele não tiver poderes para fazer licitação, ninguém vai investir nada. A hora que nós vencermos esses problemas legislativos e do executivo e tivermos a licitação, qualquer um poderá participar da licitação. Por isso que o nome é licitação. Eu acredito que é muito difícil superar a nós, e eu vou dizer por quê. Porque hoje nós representamos os maiores fabricantes de equipamentos destinados à usina. Sabe? Nós juntamos todas essas grandes empresas, criamos um consórcio, e este consórcio está vendendo os equipamentos direto para as empresas que estão se instalando através de uma SA. Então, não dá para disputar preço. Hoje, se for se falar em assessoria, nós somos a IOB. A IOB é a maior empresa de assessoria do Brasil, que foi vendida a passagem, que é a maior do mundo. Então, não dá para disputar o preço deles direto. Nós temos preços diferenciados na Gerdau, que é a maior metalúrgica do Brasil, e na ArcelorMittal, que é a maior do mundo. Então, quem é que vai conseguir fabricar por esses valores? Na parte de tecnologia, nós somos a Intelbras, a maior da América Latina. Então, tudo isso que nós fizemos foi para baratear o sistema. E agora, você pode rolar o mouse, por gentileza. Agora é explicar e justificar o que eu estou fazendo aqui, né, como presidente da Confederação do Elo Social. Aí mesmo, se você acessar o primeiro link aí em cima do predinho menor, aí eu consigo explicar, senão vão ter que me internar como louco, né? Está fazendo isso, está doando para todo mundo, não quer nada, porque nós não queremos ser dono dessas usinas, por isso que nós criamos uma SA de capital fechado, e o objetivo é que todas as empresas aí, dono de aterro sanitário, empresas coletoras, fiquem com isso para ele. O que nos interessa é o que está passando agora aí na tela. A cada 200 mil habitantes, está inserido no nosso projeto a construção de um prédio social desse. E é esse o nosso objetivo. Nesse prédio social, nós temos um advogado, um psicólogo, um assistente social e 4 pessoas de outras formações. Nós nos demos o prazo de 20 anos para trocar toda a população do Brasil. Esse é o nosso objetivo, trocar a população do Brasil. Para você trocar a população, você tem que dar cultura a eles. E é o que nós fazemos através dos nossos cursos vivenciais. E esses prédios, eles chegam antes. Infelizmente, o governo brasileiro está preparado para chegar depois. Tudo no Brasil é depois. Ele chega depois da agressão, ele chega depois do vício, ele chega depois. E este prédio é um prédio para chegar antes. Aí nós combatemos a violência doméstica antes do primeiro tapa. Porque afastamento de companheiro do lar e separação de corpos não foi a Lei Maria da Penha que trouxe, sempre existiu. Aí nós combatemos as drogas antes do vício. Então, este é um prédio para atendimento da população com relação à cidadania. Onde tem um prédio desse, tudo funciona. O colégio municipal funciona, o estadual funciona, porque nós temos como especialidade a cidadania. Nós sabemos muito bem como utilizar o Ministério Público. Aliás, esta é a nossa especialidade. Inclusive, estou voltando de uma sustentação oral que fiz em Goiás, no Conselho Superior do Ministério Público, onde nós mostramos algumas coisas que em Goiás estavam acontecendo e que teria que ser consertada e que não foram. E na sustentação oral, isso mudou. Nós temos lá em Goiás uma Assembleia Legislativa que está com as portas fechadas, porque a população não tem acesso nem a e-mail e nem a telefone. Tudo que está lá é mentiroso e é furado. E, infelizmente, o nobre promotor lá arquivou o nosso procedimento. Não foi o mesmo entendimento do Conselho que restaurou e colocou para funcionar. Então, esta é a nossa especialidade. Pode fechar a tela. Esta é a nossa especialidade.
Pode tirar o compartilhamento. Essa é a nossa especialidade, tá? E é esse o nosso objetivo, sabe? Nós estamos chegando no Estado com este objetivo, sanar o problema do lixo, mas se aí nós temos 800 mil habitantes, significa que nós vamos ter 4 prédios desses. Com 4 prédios desses, cada um ministra 720 cursos de cidadania. 720 cursos de cidadania por mês, porque é uma aula por semana de 4 horas. E, ao final de 5 anos, praticamente a população inteira de 14 a 100 anos já vai estar falando de cidadania igual eu estou aqui falando. Então, esse é o nosso objetivo. Nós temos financiamento de até 12 anos, com 3 anos de carência. Então, as empresas que hoje são operadoras do lixo, se eles quiserem, eles podem ficar com isso para eles, porque essa é a nossa proposta. Primeiro, reunir as prefeituras, que é um trabalho que nós já estamos fazendo, tá? Para conscientizá-los que eles estão com um problema que eles não precisam ter, porque não há 1 centavo de investimento, 1 centavo de investimento do erário público, seja federal, municipal, estadual, inclusive proíbe a entrada de dinheiro público. É muito melhor para um prefeito inaugurar um equipamento desse do que inaugurar uma academia de ferro na pracinha, onde o próximo prefeito não vai cuidar e depois não vai querer valorizá-lo. Então, a nossa proposta é que haja uma economia de, no mínimo, 20% do que hoje se gasta. No mínimo, 20%. Nós vamos trazer todos aqueles que hoje vivem da coleta seletiva, ou seja, aqueles que pegam na rua, para nós tanto faz, sabe? Nós não trabalhamos por tonelada, então não existe a possibilidade de roubar peso. Nós trabalhamos por população. Tá? Pela população, o que ele hoje gasta, tira 20%, é mais ou menos o que ele vai gastar. O valor vai ser um só para o Estado inteiro, e nós estamos trabalhando com a ideia de que o valor seja o mesmo para o Brasil inteiro. Não interessa onde é o município, porque quando você transforma em pré-CDR, em fardo ou em saca compactado, quem vai fazer o transporte é uma carreta. Então, você ganha muito em gastos que deixou de ter. Então, o valor é um só, o preço é cobrado através da população, porque se o índice de participação do município fosse por peso, com certeza as cidades que tivessem pessoas obesas receberiam mais. Então, cobrando por população, acaba a história de quanto é por quilo, quanto é por... Não tem. É por população. Ah, mas aqui nós já temos coleta seletiva. Ótimo. Quer vender para nós? Perfeito. Quer vender para outro? Venda. A nossa visão é a seguinte: quando chegou os veículos, as carruagens não queriam de forma nenhuma sair do mercado. Trocaram os rodas de ferro por pneu de borracha, mas desapareceram. Quando o computador chegou, a máquina de escrever também não queria sair do mercado. Ela já era elétrica, ela virou eletrônica, passou a ter cartucho de memória, mas a pergunta que fica é muito simples. Cadê a máquina de escrever? Cadê o telex? Cadê o fax? O lixão tem que desaparecer. E o aterro sanitário também. Então, quem quiser relutar, poderá relutar. O que nós temos é que nos instalar. Vai chegar o momento que não vai interessar ter cooperativas esparramadas, porque o negócio é melhor se fizer parte do sistema. Então, é um compacto, né? Mas eu estou à disposição para responder aí as perguntas sobre as dúvidas que possam ter ficado. Fique à vontade. Ok, obrigado aí pela sua apresentação, ela foi muito técnica, teve alguns contratempos aí, mas são bem naturais, o SETIC conseguiu ajudar. Agora, eu não entendi, confesso, que como vocês têm uma proposta privada, vamos assim dizer, o que vocês estão querendo aqui do Ministério Público?
tem como você esclarecer realmente, assim, você deu uma ideia, né, falando de consórcio, falando da necessidade de legislação específica, mas em específico, no real, em relação à promotoria. Olha, doutor, sendo claro, rápido e objetivo. Dizem a fama que atrás do sistema de lixo existe muitas pessoas estranhas que eu prefiro dizer que eu não acredito nelas. Eu prefiro dizer que isso é mentira, tá? Então, a nossa apresentação para o Ministério Público é para que todos saibam que o que nós estamos apresentando é a luz do direito. A nossa visão de prefeito com cidadania, ela é diferente, sabe? Há prefeito que pensa que é Deus e outros têm certeza que são Deus. E nós temos certeza que eles não são. Se o que nós estamos apresentando vai sanar o problema do lixo, se o que nós estamos apresentando não vai onerar a prefeitura, se não precisa de dinheiro público, se vai gerar emprego, se vai gerar renda, se ele fosse um gerente de um supermercado, ele abrir mão de um bom negócio, o máximo que daria para ele é uma demissão. Dependendo do que ele fez, demissão por justa causa. Mas prefeitos, quando estão à frente de uma prefeitura, eles têm que ter consciência que eles estão trabalhando com dinheiro que não é deles, é o dinheiro público. E o dinheiro público, quando existe negligência, é improbidade administrativa. A improbidade administrativa é crime. Então, nós queremos que os prefeitos que já foram notificados e que estão ouvindo isso também, que eles entendam que eles têm que buscar a solução, não esses apadrinhamentos que a gente acaba vendo depois pela TV. Então, o nosso objetivo com o Ministério Público é exatamente isso. O Ministério Público é a casa do cidadão, é ele que nos representa. Se tiver algum prefeito que vá preferir gastar mais do que gastar menos, com certeza haverá uma representação por nós formulada e vai chegar no Ministério Público. Ok, deixa eu te perguntar, vocês já foram com os prefeitos dos municípios? Já foram notificados todos os prefeitos e também o governador. Nós estamos em fase de começar essas reuniões. E se o doutor quiser, em quando nós tivermos a reunião final, que é porque nós já apresentamos para a Associação das Prefeituras, a reunião final, se o Ministério Público quiser se fazer presente, nós vamos convidar, porque de nossa parte a transparência é tudo. Deixa eu te falar alguns pontos. Um deles é exatamente o seguinte: eu não tenho como falar pelo Ministério Público inteiro. A minha promotoria, eu divido a mesma promotoria com outro colega, promotor de justiça, e nós temos atuação em relação a Boa Vista e município do Cantá, que é um município próximo aqui, um município pequeno. E aí, cada outra localidade dentro do estado de Roraima tem seus promotores respectivos, realmente. Então, eu não tenho a atuação em relação fora disso. O outro aspecto que eu queria compartilhar com você é exatamente o quê? Nós temos uma iniciativa envolvendo o saneamento básico, que é um eixo do qual fazem parte várias temáticas, dentre as quais resíduos sólidos. Então, a tratativa de 9 municípios do estado, ela envolveu, por exemplo, celebração de termo de ajustamento de conduta para que pudesse ser viabilizado no âmbito dos municípios as políticas de saneamento básico. Isso já tem alguns anos, patrocinado pela FUNASA e envolvimento da Universidade Federal como órgão técnico para produzir esse material. Esse trabalho ainda não se encerrou. Aí, o que acontece? Então, desses 9 municípios, nós não temos nada concreto que seja isso, que seja uma política pública, por exemplo, para poder se cobrar algo do município. Essa pendência é uma pendência que houve um compromisso do presidente da FUNASA em fazer com que os recursos que precisavam para a Universidade Federal entregar os produtos para os municípios, e os municípios, a partir disso, instituir política pública, é algo que ainda está em discussão, algo que está em processo aí de reorganização da FUNASA, que foi extinta, você sabe muito bem disso, e foi reativada, vamos assim dizer, com um passivo gigantesco. Então, tem um compromisso dele comigo, pessoalmente. Eu estive foi outubro, não foi? Acho que foi outubro.
acho que início de outubro, lá em Brasília, pessoalmente com o presidente da FUNASA, para tratar da peculiaridade que tem do município que eu acompanho, que é o município do Cantar, em relação a isso. E aí, a mesma fala dele, para mim, foi em relação aos outros municípios também que celebraram o mesmo ato, que está nessa pendência aí. Em relação já existe uma iniciativa interna, que eu já provoquei o Procurador-Geral de Justiça, para que nesses 9 municípios haja uma atuação coordenada das promotorias junto à FUNASA para apoiar exatamente e estimular que a FUNASA, junto com a Universidade Federal, cumpra a missão deles lá e entregue os produtos para os municípios. Os municípios são, a maior parte dos municípios, não sei se você conhece a realidade do estado de Roraima, mas a maior parte dos municípios são municípios muito pobres, que se não tiver um apoio nesse nível, realmente nada vai sair. E aí, eu estou até aguardando realmente o Procurador-Geral de Justiça convocar os outros promotores de justiça para nós podermos tratar dessa particularidade lá em relação à visita que eu fiz com o presidente da FUNASA. Então, aí nós temos um gargalo muito significativo, e estamos aí, em nível institucional, tentando aí uma saída. Mas, assim, em relação ao município de Boa Vista, eu já digo para você que eu tenho, junto com o Ministério Público Federal e com o IBAMA, uma ação civil pública tramitando na Justiça Federal para envolver essa questão como um todo. Em especial, o resíduo sólido, que, na particularidade de Boa Vista, está judicializado, vamos assim dizer. É algo que nós detectamos os problemas, a ausência de cumprimento das normas federais relacionadas ao tema, tanto que antes era um aterro sanitário, virou um lixão, e a coisa está conduzindo nesse modo agora. E o município de Boa Vista é um município complicado, sob o ponto de vista jurídico, nas tratativas com o Ministério Público em relação a termo de ajustamento de conduta, que há uma postura deles lá no sentido de não assinar TAC com o MP. Já te coloco, realmente, nós temos uma dificuldade de trânsito, né, de busca de uma solução consensuada, razão pela qual o caminho foi realmente a judicialização desse problema. Mas, assim, eu acho que a iniciativa de vocês é uma iniciativa importante. Penso eu que, de algum modo, nós estaríamos falando, não a mesma língua, mas falando aí algo que vai fazer com que políticas públicas ocorram no âmbito dessa realidade nossa do Estado, que é bastante complicada. O interior do Estado é um interior bem diferente daquilo que você vivencia no Estado onde você está morando, e outras particularidades em nível nacional. Mas, junto a esse fator, tem um outro problema, por favor, que é a Assembleia Legislativa do Estado ter patrocinado, entre aspas, a elaboração de plano diretor e legislação relacionada, em especial, a resíduos sólidos dos municípios do interior, paralelo àquilo que já estava ocorrendo pela FUNASA e pela Universidade Federal. Então, assim, produtos esses que já foram entregues. Tem produto, por exemplo, que foi entregue, um produto que fala aqui em Roraima de Mata Atlântica, para você ver o nível do trabalho que foi entregue pelos municípios, que aceitaram esse brinde, vamos assim dizer, da Assembleia Legislativa. Eu acredito que, sob o ponto de vista técnico-científico, o mais apropriado é exatamente aquilo que vai ser entregue, ainda não está, vai ser entregue pela Universidade Federal para os municípios. É isso que eu acredito. Então, nós não temos aí algo além dessa perspectiva, no resumo que eu estou apresentando para vocês. Está em andamento essas tratativas, no sentido de fazer com que o certo ocorra. Eu não tenho, como eu disse para você, eu não tenho um alcance no Estado. Eu acho que a proposta, como vocês estão falando, a expertise que vocês demonstram, pelo menos na sua apresentação, é algo assim bem diferente daquilo que a gente visualiza na prática. Eu sou bem direto também, da mesma forma que você falou que ia ser direto na sua resposta à minha indagação, vou ser bem direto naquilo que eu acredito. Eu só acredito vendo, mais ou menos assim, né? Se existe uma proposta política, a gente ouve muitas propostas, imagina a quantidade de propostas que a gente vê no papel, discurso, mas eu sempre comento exatamente o seguinte: só acredito vendo, porque é muito complicado.
vendo aquilo que é muito bonito na teoria. Então, é dentro dessa linha que eu estou acompanhando o que eu falei para vocês aí, estimulando aí uma possibilidade de uma atuação interinstitucional envolvendo outros promotores, com a mesma preocupação, para fazer com que algo que envolva os municípios do interior do Estado tenha um reflexo que seja uniforme no Estado inteiro. Eu não tenho como falar pelos outros promotores, realmente, e eu acho exatamente um detalhe. Uma coisa, nós conseguimos isso, outra coisa é fazer com que isso seja efetivado. Eu acredito que essa proposta de vocês, junto aos municípios, seja interessante. Penso que não seria mais efetivo só a formalização, que você mesmo falou que já tem uma provocação com os prefeitos dos municípios, ao mesmo tempo com o governador do Estado, mas, além disso, né, algo que esse contato direto, né, pessoal, de vocês com os municípios, eu acho que seria interessante, seria importante. Eu tenho uma tratativa direta com o prefeito em relação, por exemplo, ação civil pública envolvendo lixão de uma localidade dentro do próprio município. Aí o prefeito fica assim, querendo saber, ter uma ideia do que fazer. Ele já vê com uma proposta de se fazer algo lá, eu não sei se tem a ver com a sua empresa ou não, a sua iniciativa, mas é algo que a gente nunca tinha ouvido em nível de Estado. Então, assim, nós estamos trabalhando com a realidade de um município muito pequeno, e para vocês terem um alcance, uma legitimidade dentro do processo de uma licitação e tal, melhor seria realmente se englobasse o Estado inteiro, até porque nós somos muito pequenos. Então, eu falo para você exatamente aquilo que eu conversei com o prefeito, ele levantando essa bandeira de algo que seria interessante numa empresa. Talvez seja vocês realmente que apresentam para ele. Mas, assim, boas iniciativas realmente são bem-vindas, lógico, só que eu trabalho muito com o pé no chão, né? A gente como se diz, entre aspas, né, tá bem a cabeça branca de estar atuando na área há muito tempo, e faz com que a gente tenha que ter o pé no chão. Então é isso, olha, eu agradeço aí a sua explanação, mostro para vocês esse encaminhamento que a gente tem internamente. Penso eu, o procurador verbalmente, ele me passou, o procurador-geral, passou que vai convocar esses promotores para poder falar sobre essa iniciativa que envolve a FUNASA, envolve a Universidade Federal, para que nós possamos ter um discurso comum. Já é um caminho. O que vai acontecer lá para frente, eu não sei. Mas o que eu sugiro para vocês é de vocês terem um contato direto com os gestores dos municípios, que são os prefeitos, nessas propostas. Olha, doutor, eu acredito que fizemos a nossa lição de casa e na tua fala eu só fui pontuando aqui, tá? Nós percorremos todos esses caminhos. Nós temos todos os reconhecimentos federais que se fazem necessários, nós notificamos todas as autoridades estaduais da implantação do nosso projeto, todas as secretarias estaduais que têm o envolvimento com isso, porque você tem o catador, envolve o trabalho, envolve a saúde, envolve... Então, todos eles estão contemplados nessa nossa notificação. Eu, particularmente, e a instituição que eu represento, não acredita em 90% do que se fala, principalmente com assuntos políticos. O governo, ele não é outra coisa senão uma fábrica de papel. E agora, com as eleições municipais, eles já montaram outra fábrica de papel, eles já extinguiram a FUNASA, que não tem dinheiro há muito tempo, e largaram um passivo lá, distribuiu esteira para cooperativas de amigo do colega, que liga nada a lugar nenhum. Então, é o tipo do assunto que não merece nem ser conversado, sabe? Tanto é que, se sentar o governo numa mesa, eu saio pela outra, eu não tenho tempo a perder. Então, a nossa proposta aqui é uma proposta séria, é uma proposta da iniciativa privada e não tem governo. Quando nós falamos que não tem governo, é exatamente para que ande. Uma proposta como a nossa, se eu colocar todos os prefeitos aqui e nós chegarmos a um acordo, sabe quando começa? No dia seguinte. Eu não preciso de dinheiro, que eu tenho financiamento de até 12 anos, com 3 anos de carência do exterior. A única contrapartida da prefeitura é a concessão de uso de um terreno, de uma área de terra, que é aprovado pelo Legislativo. Ninguém vai colocar a mão em dinheiro, porque nós não estamos vendendo projeto, nós não estamos vendendo papel.
A partir do momento em que se ganhar a licitação, e eu acredito que vamos ganhar pelos valores e pela qualidade do projeto que nós temos, daí por diante, sim, você tem que entrar com um projeto, você tem que aprovar, mas aqui ninguém está vendendo papel. Então, eu não acredito em FUNASA, eu não acredito no Ministério do Meio Ambiente, falo isso com 20 anos de experiência lá dentro. Eu não acredito em nada do que está vindo. A única coisa que eu acredito é que assim que acabar as eleições, essas propostas vão desaparecer, que isso é uma realidade. Eles já estão em campanha eleitoral. A nossa campanha é social. O que eu acredito é que aí tem 800 mil habitantes e que os 4 prédios que nós vamos construir vão atender 150 famílias por dia e daqui a 20 anos a população é outra. Isso eu acredito. Agora, não adianta eu falar que vou implantar em um município. Não vou. Tá? Tudo que se podia fazer já se fez. Tem o projeto, tem os reconhecimentos, notificou-se as prefeituras, notificou-se a Secretaria do Meio Ambiente, da Saúde, nós estamos agora costurando. Notificou a Associação das Prefeituras, fez-se a apresentação, vai chegar uma hora que nós vamos sentar com todos esses prefeitos. Nesse dia, eu gostaria de convidar o Ministério Público para estar conosco também, para atestar se o que se está falando ali está à luz do direito, né? Então, daqui a pouco nós estamos fazendo propostas faraônicas e não é esse o objetivo. Não vamos ser donos, nem podemos. Nós somos uma instituição social. Faça esse convite para todos os promotores do interior, da capital, inclusive o Procurador-Geral de Justiça. Sim, sim. Tá, vai ser feito através dele para que ele estenda a todos os, senão estou pulando a instância dele, né? Para que ele estenda a todos os promotores, e nesse dia, o que se vai ajustar é a criação de um consórcio. Porque se eles não tiver quem fale por todos eles, nós não vamos avançar. Este consórcio, para ser criado, carece de que exista uma lei municipal sancionada que autorize a criação do consórcio. Enquanto isso, ninguém vai fazer nada. Isso é o máximo que nós vamos fazer, isso que nós estamos falando aqui. Agora, nós vamos reunir também os empresários do ramo. Tem várias empresas aqui no nosso cadastro daí, que vocês querem ser donos disso? Ah, nós queremos. Então, vocês entrem aí para a empresa SA, sabe, que nós buscamos um financiamento para vocês vão ser donos. Nós não queremos ser donos, nós só queremos o nosso prédio social. Esse é o escopo do nosso projeto. Tá? Agora, que existe um monte de atravessadores, existe. Que existe prefeitos que possam não querer, existe. Só que agora vem a resposta curta e grossa que eu disse lá no início da minha apresentação. Se de todas as prefeituras tiver 4 ou 5 que não quer, pode ter certeza que nós vamos ajuizar uma ação e eles vão ter que explicar por que eles não querem. Para eles explicar por que eles não querem, eles vão ter que ter uma proposta melhor. Agora, se eles não tiverem, aí é com o Ministério Público, não é comigo. A minha parte, eu com certeza vou fazer, porque é uma vergonha. O país está mergulhado na situação como está do lixo e querer falar em saúde. Não dá para falar em saúde com o lixo do jeito que ele está e com os empresários doidos pelo negócio, porque mesmo a 20% abaixo do que hoje se gasta, é um negócio milionário. O lixo é um negócio milionário. Politicamente falando, agora que a lei deu uma arrochada, mas, politicamente falando, o lixo é tão bom para político que, quando tinha segundo turno, as empresas do lixo colocavam metade do dinheiro em um e metade no outro. Qual a explicação que tem para isso? Eu não conheço. Eu não sei qual seria a outra explicação, mas nós não fazemos coleta. A nossa proposta aqui é para destinação do lixo. Estamos preparados também para os resíduos sólidos hospitalares, crematório de animais. Ele vai gastar 20% a menos do que ele gastava e ele vai sanar o problema dele. Não vai ter que assinar mais TAC. Se tiver, vai ter só mais um, com prazo para construção e funcionamento. E mais nada, esse é o nosso caminho e a proposta é nacional, não é só em Roraima. Nós estamos apresentando e trabalhando a implantação. Até no Amazonas já está bem adiantado. Já fechamos com a Associação das Prefeituras, já estamos em negociação com as prefeituras, porque eram 2 consórcios, agora estamos fazendo um só. A coisa está andando, mas sem governo, sem deputado, sem senador, sem ministério. Não tem tempo para perder com essas coisas, não.
trabalho aqui é muito sério, a gente precisa aproveitar nosso tempo. Tá bom? Tá certo, então. Tudo de bom para o senhor. Obrigado aí pela participação. Agora, até que enfim, deu certo, né? Boa, terceira tentativa, mas acabou dando certo. Se depois puderem liberar para nós a gravação, nós agradecemos, tá? Tranquilo. Eu já passo aqui para a Leuda eu passar para vocês, tá bom? Então tá bom. Muito obrigado e até a próxima. E eu espero que essa reunião aconteça logo e que esteja lá todos os seus colegas. Viu? Se eles acharem que a nossa proposta não é boa, eles vão ter que apresentar uma melhor, doutor. É verdade. Tá certo, então. Tudo de bom. Valeu, prazer conhecer. Até a próxima. Historicamente, em nosso país, à frente de uma grande marca, sempre existe um grande nome. Quando esse nome é mesmo grandioso, sua mensagem fica gravada sempre como um grande símbolo. E assim como diz o ditado, para bom entendedor, uma palavra basta. O Sebastian sempre representou muito bem uma delas, que acabou virando moda. Mais do que isso, virou tendência e estilo. Agora, ele está de volta como comendador do Elo Social Brasil e, como não poderia deixar de ser, está envolvido com a moda, que hoje é a mais clara tendência mundial: sustentabilidade. À frente do Grupo Inner, inserido nessa tendência, ele está trazendo a solução mais emergente para nosso meio ambiente. Uma rede, o elo social que gera benefícios para a comunidade e centenas de empregos diretos. Sempre com muito talento, raça, ginga e brasilidade, essa moda já pegou. Sebastian e Grupo Inner, passando o Brasil a limpo. Grupo Inner, ecologicamente correto, socialmente integrado, economicamente viável.